Pessoal, Apareci, boa tarde. Vamos lá para nossa aulinha de história, tá certo? E como sempre, antes de fazer a atividade de hoje, eu vou fazer aqui uma correção rapidinha das questões de semana passada, tá? Então abram aí na página 31, que nós temos aqui 6 questõezinhas para corrigir. A primeira, explique o que é cultura material. Isso aqui, você pode ver essa resposta no segundo parágrafo, do lado aí, na página 30, onde fala: dá-se o nome de cultura material ao conjunto de objetos que dão significado às vidas das pessoas em diferentes momentos da história, conferindo-lhes identidade, certo? Isso aqui é cultura material, é aqueles objetos que dão a identidade para um povo, que mostra como o povo, alguma coisa que aquele povo é específico dele, que aquele povo usa para viver, ok? E vamos lá. Questão 2, da página 31. Observe a imagem, leia a legenda e responda a questão. Na imagem tem uma imagem que representa Quetzalcoatl, uma das principais divindades dos povos que habitavam a região que hoje corresponde ao México. Tá? Era uma divindade, eles cultuaram um deus para eles. Trata-se da serpente emplumada, figura que unia elementos do céu e da terra. Aí vocês veem aí essa figura, é a serpente emplumada, ou seja, uma cobra com plumas, com penas. E quais elementos simbólicos estão representados pela figura da divindade? Ó, como ele fala, representa o céu e a terra. O que representa a terra? A serpente, né? Que é o animal que anda na terra, que se rasteja. Pode colocar assim, a serpente representa a terra, tá bom? Serpente representa a terra e as plumas, as penas representam o céu. Porque representa o céu e a terra. A serpente representa a terra e as penas, que é as plumas, representam o céu. Tá? Essa é a resposta 2. Questão 3. Reúna-se em um grupo com os colegas e selecionem 3 objetos usados no dia a dia. Observem esses objetos com cuidado, como se fossem arqueólogos do futuro que os tivessem encontrado. Quais seriam as funções desses objetos? Como eles eram usados? Depois elaborem no caderno um pequeno relatório indicando o que os pesquisadores do futuro poderiam descobrir sobre a sociedade que os produziu. Aqui fala, ó, para vocês escolherem 3 objetos e imaginar que vocês estão no futuro, pega um objeto desse e vai tentar entender para que ele servia, né? Para que ele era usado. A gente sabe para que nossos objetos são usados, mas imagine no futuro. É igual quando a gente vê essas fotos assim de coisas antigas e fica tentando entender para que serviam. Imagine que vocês vão fazer isso com objetos do dia a dia. No caso, eu vou dar aqui exemplos, né? Quando ele pediu 3 exemplos, eu vou usar aqui 3 exemplos. Vou usar primeiro como exemplo. Vocês não tem que mudar. Quem já respondeu essa pode deixar, mas eu vou usar como exemplo. Primeiro, o celular, que é uma coisa muito característica dos dias de hoje, né? Ó, há 30 anos atrás ninguém usava celular. Há 10 anos atrás o celular não era tão importante, era só para ligar. Mas nos dias de hoje o celular é totalmente importante, ó, para assistir às aulas, para dar aula, a pessoa conversar com os outros, a pessoa assistir filme, a pessoa assistir desenho, tudo enquanto a pessoa hoje em dia no celular. Tem calculadora, tem agenda, tem calendário, tem tudo, né? Por isso, ó, as pessoas no futuro iam pegar o celular e analisar os aplicativos, tudo o aplicativo que tem, entender, essa pessoa que tem aplicativo para pedir comida, então eles tinham que comprar comida. Tem aplicativo aqui de esse negócio de Instagram, para ver foto, o que é isso? YouTube, negócio de vídeo, né? O celular já é uma coisa que eles vão olhar no futuro e entender muito sobre a vida de hoje em dia, como funciona, né? O celular. Um outro exemplo, por exemplo, as roupas. As roupas que nós usamos indicam muito da vida de cada um. Por exemplo, cada um tá usando uma camisa qualquer, mas tipo, tem muitas camisas ali que indicam desenho, indicam filme, né? Indicam coisas que eu gosto. Aí, a partir das roupas da pessoa, dá pra descobrir primeiro o tipo de clima, porque ó, aqui tá usando camisa, né? Eles vão descobrir no futuro que o clima aqui era um clima quente, que ninguém usava muita roupa de frio. Ninguém usa roupa de frio aqui, só de vez em quando. Dá pra descobrir o que as pessoas gostavam, porque na camisa às vezes tem um desenho, tem um fio, a pessoa gostava disso, né? A camisa também indica classe social, porque se é uma camisa, uma roupa cara, um tecido muito resistente, a pessoa é rica. Se é uma camisa mais simples, a pessoa não é tão rica, viu? Ou seja, uma roupa também já pode indicar muita coisa. E um outro objeto que eu vou dizer, por exemplo, é um saco de alimento. Qualquer alimento, por exemplo, um arroz, né? Que no arroz ali, ou sei lá, uma bolacha, um feijão, indica ali os nutrientes, indica para que era usado. Tem receita, às vezes na embalagem. Aí a pessoa no futuro ia pegar, olha esse alimento aqui que eles comiam, arroz, vamos falar do arroz. Tem tantos carboidratos, tantas proteínas, olha, eles comiam muitas dessas coisas assim, por isso que o corpo deles era de certa forma. Olha, podia ser feito assim, cozinhado, ou podia colocar coisas dentro, interessante. Ou seja,
eu citei aqui 3 objetos. O celular, que mostra muito sobre o modo de vida. Roupa, que também mostra muito sobre o modo de vida das pessoas. E uma embalagem de comida, que mostra como era a alimentação de nós aqui, certo? Vocês colocaram outros exemplos, tudo bem. Eu só quis aqui dar os meus 3 exemplos. Vira a página. Dê um exemplo de um objeto que pode ser considerado um legado cultural de um povo das antiguidades. Gente, essa resposta muita gente se confundiu, mas ó, tem um exemplo muito claro na própria página 32. Olha a foto aí lá de baixo. Uma galé. O que é uma galé? É esse tipo de barco que só era usado pelo povo fenício. Né? Como explicar aí? Que eles precisavam muito usar o mar, aí eles criaram esse tipo de barco. Então pronto, a galé é um ótimo exemplo de legado cultural. Quer outro legado cultural? As pirâmides do Egito, galera. Só os egípcios construíram as pirâmides do Egito. Então, até hoje, quando a gente fala em Egito, uma das primeiras coisas que a pessoa pensa é as pirâmides do Egito, que é um ótimo legado cultural também. E podia citar outros vários exemplos, tá certo? Vamos lá. E essa na 4. Pode citar as galés, pode citar as pirâmides do Egito, pode citar os sambaquis, que a gente estudou há alguns dias, né? Dos povos aqui da América do Sul, América Central. São alguns exemplos. Na questão 5. Selecione alguns objetos de seu cotidiano que podem ser considerados exemplos de legados culturais. Justifique sua resposta. Eu tinha uma resposta, mas eu vou usar uma resposta aqui que foi dada por um de vocês. Que é quando falou assim, por exemplo, legado cultural pode ser objeto e também pode ser, tipo, tradições. Como aqui a festa junina, por exemplo. É uma coisa que existe aqui do Nordeste. Existe por todo o Brasil, mas é muito forte aqui no Nordeste. Pode ser considerado um legado cultural. Ou aqui no Brasil, por exemplo, um legado cultural muito forte que a gente tem. A questão do esporte, tipo, futebol. Hoje em dia, né, nem tanto, mas o futebol, o Brasil ainda é considerado um país muito forte pela adoração que a gente tem pelo futebol, né? É um grande legado cultural. Outro legado cultural, a religiosidade do nosso povo brasileiro é muito forte. Aquelas imagens de santo que muitos de vocês podem ter em casa também indica algo que é muito importante da nossa nação, certo? Do nosso Brasil. Por isso podem ser citados como legados culturais. E a última, observe as imagens e responda as questões. Tem 3 imagens. Uma de utensílios de cozinha feito de ossos. Outra, uma casinha feita de argila. E outra é um recipiente para guardar água, guardar alguma coisa assim. De que são feitos os objetos retratados? Já tem aí, ó. São de ossos, são de argila e são de cerâmica. E a B, esses objetos têm semelhança com o que usamos no cotidiano hoje? Por quê? Tem semelhança. Vê, ó. Dá pra gente ver ali que na cozinha, tipo um garfo, umas colheres, são parecidos, mas não são iguais. Mas, ó, são parecidos. Essa casinha aí, parece uma casa. Se bem que as casas aqui no Brasil não são né, não são igual essas casas da Mesopotâmia, né? São um pouquinho diferentes. Mas dá pra gente entender. E esse pote aí, tem muitos potes hoje em dia bem parecidos com ele. Então, tem semelhança, tá? Ou seja, você vê que coisas de 2.000 anos atrás, 8.000 anos, a gente usa até hoje. Porque dá pra gente entender que os povos naquela época tinham muita coisa em comum com os povos de hoje, certo? E assim, galera, essa foi a correção. Vamos para a parte de hoje, que é quando entra aqui, ó. Registros de memória, a escrita. Tudo que nós estudamos até agora foi sobre antes de desenvolver a escrita. Desde a pré-história, ó, pré-história é quando não tinha escrita ainda, que os homens foram aprendendo a caçar, depois aprenderam a agricultura, foram criando as primeiras cidades. Agora nós chegamos na escrita, que foi muito importante para o ser humano. Olha só. A escrita representa o resultado de um processo de desenvolvimento da comunicação e, entre os povos antigos, tinha uma importante função na vida religiosa e econômica, pois os rituais e a coleta de impostos, por exemplo, eram registrados. Né? Começou assim, para registrar a coleta de impostos e rituais religiosos. As primeiras formas de escrita conhecidas foram desenvolvidas há cerca de 5.500 anos. Alguns historiadores do passado consideravam seu desenvolvimento uma transformação muito relevante e, por isso, definiram o surgimento da escrita como um marco que separaria 2 períodos distintos. A pré-história, que foi o que a gente viu até agora, pré-história, o passado distante, e a história. Eles acreditavam que os registros escritos eram os recursos essenciais para conhecer a vida dos povos do passado. Hoje sabemos que ela é muito importante, mas que não é o único recurso, certo? Ou seja, antes da escrita era a pré-história, depois da escrita, a história. E aqui, ó, diferentes tipos de escrita. Que a escrita não foi sempre como a gente vê hoje.
Inclusive, ó, a escrita não é sempre igual. Veja a escrita que nós usamos aqui no Brasil, que é a mesma dos Estados Unidos, ok. Mas veja, por exemplo, a escrita dos japoneses, pessoal, né? Que eles usam os kanjis. É muito diferente. E é atual, é de hoje em dia, mas veja que difere muito, tá bom? Ó. Muitos povos antigos desenvolveram maneiras distintas de escrever. Os sumérios, na Mesopotâmia, foram os inventores da escrita cuneiforme, feita sobre argila com um objeto pontiagudo, chamado de cunha, de onde vem a palavra cuneiforme, em forma de cunha. Olha só, eles escreviam, ó, um bloco de argila, não tinha papel, eles escreviam na argila, pegavam um negocinho pontudo e iam fazendo os desenhozinhos na argila, como vocês podem ver nessa foto aqui, do lado. Os egípcios inventaram os hieróglifos, que é hiero, sagrado, e glifo, símbolo. Ou seja, os hieróglifos eram símbolos sagrados. Uma escrita sagrada realizada por escribas e sacerdotes e muito utilizada em templos e túmulos. Desculpa, essa imagem aqui do lado são hieróglifos, porque ó, tá num túmulo. Eles colocavam essas escritas sagradas no túmulo. E os maias, que foi um povo que viveu na América entre os séculos 3 e 10, também criaram uma escrita por glifos, símbolos que representavam palavras. Por isso sua escrita era chamada pictoglífica, que é picto, é figura, e glifo, símbolo. Aqui um exemplo de desenho, ó, dos maias. Tem os desenhos e tem vários símbolozinhos do lado, que era o tipo de escrita que eles usavam. Cada desenho representava alguma coisa. No final, diferentemente dos sumérios, egípcios e maias, os fenícios utilizavam um alfabeto composto de 22 letras, sem vogais, que podiam se unir para formar palavras. O alfabeto fenício serviu de base para o alfabeto grego, que por sua vez deu origem ao alfabeto que utilizamos na língua portuguesa. Viu? Ó, os mesopotâmios, os egípcios e os maias usavam um tipo de escrita, só que eles não tinham alfabeto. E foram os fenícios que criaram o primeiro alfabeto, que foi mudando aos poucos até virar o alfabeto que a gente usa hoje, ok? E temos aqui, gente, duas questõezinhas, que é a 7 e a 8. 7, muito fácil. Relacione as colunas abaixo, ligando o tipo de escrita ao povo que desenvolveu. Ó, hieróglifo. Quem foi que usou hieróglifo? Vocês vão colocar a letra. Foi os maias, os egípcios ou os sumérios? Cuneiforme, quem usou o cuneiforme? Maia, egípcios, sumérios. E pictográfica, quem usou, vocês colocam também, a letrinha correspondente. Na 8, ó, tem aqui exemplos de escrita suméria e escrita egípcia. E aqui na frente, nossa escrita, ó. Veja que o primeiro desenho, tanto nos sumérios quanto egípcios, ó, aqui o desenho dos sumérios e aqui o dos egípcios, representava a palavra boi. Veja que os sumérios desenhavam tipo a cabecinha do boi e os egípcios desenhavam o boi. A outra aqui é o jeito que eles representavam o sol. Aqui, os sumérios, o sol dos sumérios era aqui, ó, parecia um olho. O sol dos egípcios era uma bolinha com furinho no meio. A outra palavra, ir. Os sumérios desenhavam um pé e os egípcios desenhavam assim 2 pés, né? Como se estivesse andando. E a palavra água. Os sumérios desenhavam 2 ondinhas e os egípcios desenhavam um monte de ondinha assim. Aí vem para a pergunta, gente. O que os tipos de escrita representados nas imagens têm em comum? Explique. Ou seja, o que eles têm de parecido? Vocês vão explicar. Eu acabei já dando umas explicações aqui, mas vocês vão sintetizar isso. Por que a escrita dos sumérios e dos egípcios era parecida? E na B, essa que eu achei muito legal, ó. Cria um sistema de escrita com símbolos, vocês vão criar os símbolos, para escrever o seu nome e o de um colega. Depois registre sua criação no quadro abaixo. Vocês vão fazer, ó, vão criar símbolos, tipo um alfabeto, o alfabeto de vocês, com símbolos que vocês quiserem, tá? Cada símbolo representando uma letra. Por exemplo, coloca assim, letra A, e coloca qual é o símbolo que você criou. Letra B, coloca qual é. Letra C, coloca, assim. Vocês vão criar um alfabeto da imaginação de vocês. Pode até criar desenho, tipo, letra A é uma carinha, letra B é um sol, letra C é um coração. Tô só dando exemplos, né? Cria um alfabeto, aí vocês vão escrever o seu nome e o nome de um colega, qualquer colega que vocês quiserem, e me mandem, tá bom? Para eu tentar descobrir qual é o nome desse colega. Se eu conseguir descobrir o nome de acordo com o alfabeto que vocês criaram, vocês ganham mais um passe livre de história. Olha aí, passe livre de história. Tem gente que tá precisando, hein? E assim, gente, é só essas 2 questões? Não. Tem mais 2, que é aqui dessa página, ó. O que você aprendeu?
que essas são várias atividades que vão sintetizar tudo que a gente estudou desde o início do ano até agora, tá bom? E aqui fala nesse quadro que a gente aprendeu a classificação dos períodos históricos, aprendemos o que era o paleolítico, o neolítico, aprendemos as formas de organização social e política e aprendemos os objetos confeccionados por um povo são parte da cultura material. Tem aqui duas questõezinhas, pessoal, que vou querer que vocês respondam também. Que é essa 1, cite uma ferramenta ou utensílio usado no período neolítico, uma ferramenta, vocês vão dizer para que servia essa ferramenta, aí vocês vão voltar lá a procurar onde era o neolítico, tá? Para responder. E na 2, vocês vão colocar P para paleolítico, N para neolítico e M para idade dos metais. Vocês vão ler essas coisinhas também, vocês voltam lá para o início do capítulo, onde falava de paleolítico, de neolítico e de idade dos metais, para poder responder. Isso é uma forma da gente, antes de acabar o capítulo, a gente vai relembrar tudo que a gente viu, para a semana que vem a gente poder começar um capítulo novo, certo? Galera, desculpa o vídeo ter ficado grande, que tinha muita coisa para a gente ver. Boa sorte, lembrando, atividades que vocês vão me mandar são 2 questões da 35, que é a 7 e a 8, e essas 2 questões da 36, certo? Valeu, obrigado por assistir, nos vemos na próxima.